João capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 32. Todos acharam? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem é, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, no qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Queria convidar você a fechar seus olhos e falarmos com Deus nesse momento. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui nós, neste culto público, ó Pai, podemos adorar e glorificar o Teu nome através das canções, através das oportunidades, ó Deus, de ofertar, dizimar na Tua casa. E queremos nesse instante, ó Pai, pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa penetrar o nosso coração nesta noite, através da exposição da Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa alimentar, ó Deus, a nossa alma em nossas necessidades individuais e coletivas. Que o Senhor que conhece e prescruta o nosso entendimento possa, Senhor, nessa noite, dirigir a Tua palavra à necessidade de cada um dos Teus filhos que aqui estão e coletivamente aos planos que o Senhor tem para esta igreja em especial. Nós oramos a Ti, Te agradecemos pela revelação da Tua palavra e Te peço nesse momento que o Senhor use o meu entendimento, a minha boca e o meu coração para poder comunicar a Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor apareça na Tua palavra. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, a série em João que os irmãos estão estudando, estão refletindo aos domingos, ela tem por início o prólogo que já foi pregado no domingo anterior, e foi nos dado a responsabilidade nessa noite de falar sobre o Messias manifesto a seus discípulos. Nós temos uma perícope, um trecho muito grande para abordar, do versículo 19 ao versículo 11 do capítulo 2. Eu propus, então, trabalhar especificamente sessões e, de forma muito objetiva, observarmos os ensinos que as Escrituras têm para nós neste capítulo. Mas gostaria de tratar um pouco sobre a redenção que Deus propôs para nós antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas,
nós percebemos que o plano de Deus, ao criar o homem e pô-lo em um ambiente que nós conhecemos como Jardim do Éden, este plano, aparentemente, aos olhos humanos, parece ter ido de água abaixo, parece ter sido destruído ou desorganizado pela presença de Satanás com o pecado no Éden. Esse pecado naturalmente ocasionou a queda do homem, Adão e Eva, eles caíram. E após a queda de Adão e Eva, no desejo de querer ser semelhante a Deus, a Bíblia nos diz que Deus traça um plano de resgate, ao qual será chamado o plano da redenção. Plano este que está determinado não no momento exato da queda, mas antes da fundação do mundo, já estava determinado o plano de resgate de Deus para nós. E conforme nós vamos enxergando nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos perceber um Deus que executa este plano redentivo, um plano de resgate, de tirar o homem da condição da queda e redimi-lo à condição que ele estava novamente. Deus, ele traça esse plano e nesse plano Deus começa a se mostrar para pessoas e fazer-se conhecido a elas. É aquilo que na teologia nós chamamos da doutrina da cognoscibilidade, o fato de Deus se fazer conhecido. E para cada personagem que Deus, no decorrer da história bíblica, ele vai se fazendo conhecido, ele vai impactando de determinada maneira essas personagens. E a Bíblia nos diz que Deus então começa a revelação progressiva em mostrar a sua glória para as pessoas, encontrando pessoas em diversas circunstâncias. Ele começa na Mesopotâmia, ele monta uma nação através de Abraão, mas antes de constituir uma nação, ele começa a atuar através de núcleos familiares, e a partir disso ele vai formando a nação, ele começa a levantar profetas, conforme o autor de Hebreus fala no capítulo 1, versículo 2, que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras no passado, aos pais por meio dos profetas, por meio dos reis, por meio de sacerdotes. Ele não deixa tão claro, mas ele resume basicamente 2000 anos de história no qual Deus falou, no qual Deus se manifestou para o povo. E é aqui presente nas Escrituras, antes de surgir a revelação por meio do Messias, que ele começa a levantar profetas para predizer a vinda de uma pessoa que iria libertar a nação de Israel de toda a opressão e juntamente com a nação de Israel todos os povos de todas as nações. Eu sempre costumo falar que em nenhum momento das Escrituras Sagradas Deus ele aponta exclusivamente para a nação de Israel como fruto do seu amor. Mas ele sempre está olhando para todos os povos, para todas as nações. Isaías 25 mostra para nós o banquete que Deus faz com todas as nações. Um texto escatológico onde um dia todas as nações irão se reunir perante Jesus, o Messias, Senhor e Salvador da nossa história. Aquilo que João revela em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que ele morreu para comprar povos de todas as tribos, línguas e nações. Mas tem um personagem na história da igreja que me chama muita atenção. Um personagem que expressou a sua gratidão, o seu amor, e expressou também o que é ser impactado pela soberania de Deus. Expressou o que é sentir Deus através de um belo poema. Poema este que eu gostaria de iniciar essa mensagem dizendo e lendo com os irmãos. Esse personagem, ele nasceu em Tegasta, em 354, no norte da África, chamado chamado Santo Agostinho. Agora fugiu o nome latim dele. Aurelius Augustus. Nascido no norte da África, esse homem, ele imaginava que o cristianismo era coisa de pessoas de pequena mente. Que o cristianismo era coisa para pessoa que não tem capacidade de refletir. E diante da sua história, ele que era um homem devasso, dado à prostituição, num certo dia, ele tem um encontro em Milão com o bispo Ambrósio. E quando ele começa a conversar com Ambrósio,
ele de fato agora percebe que o cristianismo não é uma religião para pessoas de mente simples. Porque Ambrósio era brilhante no entendimento. E foi uma vez ouvindo uma canção de uma criança cantando, que cantarolava dizendo: pegue-a e leia, pegue-a e leia, pegue-a e leia, que ele pegou as Escrituras Sagradas e ao ler Romanos no capítulo 13, ele pôde ser impactado pelo amor do Senhor e ser cheio de Deus e ter uma sensação que nunca tinha sentido em sua vida. E ali Agostinho, esse personagem que é uma das personalidades mais importantes para o Ocidente, na filosofia, na educação, na política, na teologia, sobretudo, ele tem um encontro com o Cristo Salvador, e ele tem um poema registrado em suas confissões, nas quais ele diz: o que eu amo quando digo que amo o meu Deus. Antes de falar da manifestação do Messias aos discípulos, eu gostaria de levar você a refletir comigo nessas palavras de Agostinho. São 2 parágrafos que ele diz assim: mas o que amo quando amo meu Deus? Não a doce melodia da harmonia e da canção, nem a fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas, não o maná ou mel, nem membros que o corpo se deleita em abraçar. Não são estes o que amo quando amo meu Deus. E contudo, ao amá-lo é certo que amo a luz de alguma espécie, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço. Mas estes são de alguma espécie que amo no mais íntimo do meu ser, quando minha alma é banhada pela luz, que não está presa a nenhum lugar. Quando escuta sons que nunca morrem, quando respira a fragrância que não se dissipa com o vento, quando saboreia alimentos que nunca se consomem pelo comer, quando se apega a um abraço que não se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que amo quando eu amo o meu Deus. O que Agostinho está querendo dizer, em outras palavras, é: eu não amo as coisas passageiras, mas eu amo a essência do ser de Deus. Essa é a reflexão que eu e você temos que fazer nesta noite, a início. O que amo quando digo que amo o meu Deus. E sobre a responsabilidade de falar deste amor, Agostinho diz: estás sempre ativo, contudo sempre tranquilo. Acumulas tudo para ti, embora não sofras necessidade. Angustias-te com erro, mas não sofres dor. Podes estar irado, contudo sereno. Tuas obras são variadas, mas teu propósito é um e sempre o mesmo. Acolhes os que se achegam a ti, ainda que nunca os tenhas perdido. Nunca tens necessidade, no entanto sempre alegre em ganhar. Nunca avarente, mas requeres retornos pelas tuas dádivas. Perdoas as nossas dívidas, mas com isto não perdes nada. Tu és o meu Deus, és a minha vida, és o meu santo deleite. Mas será que basta dizer isto a teu respeito? Será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti? Mas, ai daqueles que estão silenciosos a teu respeito. Nunca é suficiente o que nós falamos de Cristo, o que nós comunicamos a outras pessoas. E esses pedaços de palavras extraídos do texto de Santo Agostinho nos mostra a necessidade de se deleitar no ser de Deus e a necessidade de fazê-lo conhecido
a outras pessoas. Nos mostra a percepção de Agostinho. E por que falar deste poema? Porque os evangelhos nada mais são do que a percepção que os evangelistas tinham acerca de Jesus. Cada evangelista, ele tem um propósito, ele tem uma função específica a abordar quando fala acerca de Jesus. Se você ler detalhadamente o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus ele aborda acerca do reinado de Jesus. Jesus é o Messias, o rei prometido da antiga aliança. E o propósito de Mateus é falar da chegada deste reino na terra. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber que Marcos está muito mais voltado para apresentar um aspecto do profeta. Que Jesus, ele é um profeta com uma mensagem mundial, com uma mensagem universal. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai notar que o Evangelho de Lucas está mais centralizado na missão de sacerdócio de Jesus. E João tem algo a nos dizer quando ele fala acerca de Jesus. João, ele parte daquilo que vocês já refletiram no capítulo anterior, nesse mesmo capítulo, no domingo anterior. João, ele fala que Jesus, ele é o Logos. Ele é a palavra de Deus encarnada. Coisa esta que, para um outro momento, eu convido os irmãos a refletirem justamente sobre a perspectiva do Logos na revelação de Jesus. Porque para os filósofos é muito fácil entender que Jesus seja o Logos, aquela palavra que governa todas as coisas. Até aí é fácil filosoficamente entender, porque ele é o ser que governa o universo. Mas quando chega no versículo 12 não é fácil, quebra a cabeça de qualquer filósofo. Como pode o ser vir a ser e encarnar? E surpreende João ao tratar com a comunidade filosófica da época e mostrar que Jesus é carne. Ele é o ser que governa o universo, mas é aquele que se fez carne e agora anda no meio de nós, tabernaculou em nosso meio. O maior propósito de João é mostrar que Jesus é o Logos, a palavra que devia vir e ser encarnada e dado ao mundo. Expressão essa que João usa 79 vezes no seu evangelho, mostrando a percepção para a qual Jesus é apresentada. E dando continuidade ao sermão, à série de estudo, é nesses versículos 19 ao versículo 11 do capítulo 2, que nós vamos perceber como João trata, mesmo sabendo que o propósito dele é mostrar que Jesus veio em carne, e que ele vai sempre estar tratando com duas realidades, a dos hebreus e a dos gregos de sua época. Ele vai mostrar como o Messias, ele foi manifesto aos discípulos e qual foi o impacto que essa manifestação do Messias causou na vida dos discípulos. E nessa noite o meu desejo é que o Espírito Santo ele possa nos guiar e falar o nosso coração através dessas verdades. Ora, nós estamos falando da manifestação do Messias. E quais são, então, os fatores pelos quais nós percebemos o Deus da redenção, conforme nós falamos, manifestando o Messias a seus discípulos? Através de quais fatores nós conseguimos perceber essa manifestação do Messias aos seus discípulos? Em primeiro lugar, eu diria que a manifestação do Messias a seus discípulos, ela vem através, primeiro, do ministério profético de João Batista. A maior parte do nosso texto está relacionado às falas de João. E nós partimos do momento justamente em que João, ele vai comunicar acerca de Cristo. Eu vou pedir licença para avançar por causa do horário e não adentrar muito nos aspectos da autoria da carta, uma vez que já deve ter sido falado. Apenas quero lembrar aos irmãos que ela foi escrita no ambiente da Palestina, na Síria, e João estava aproximadamente com 80 a 90 anos de idade. E é importante sabermos disso porque muitas das palavras
do evangelista João aqui, está sendo rememorada um aspecto da história da igreja, ou seja, João, o evangelista que escreve o evangelho, quando ele é chamado, ele tem aproximadamente entre 15 a 30 anos. E quando ele vai escrever esta carta, ele já tem quase 90 anos. Então, algumas coisas ele está falando aqui já com a noção daquilo que foi revelado no decorrer da história da igreja, até depois da morte e ressurreição de Jesus. Assim, como que nós percebemos a manifestação do Messias através do batismo, ou melhor, através do ministério profético de João Batista? Se você olhar na sua Bíblia, o verso 19 diz que os judeus mandaram sacerdotes e levitas a ir terem com João Batista, para saber quem que ele era, porque João Batista estava tendo alguns comportamentos que eram comportamentos destinados à expectativa do Messias. Então, preocupado com o alvoroço que João Batista estava fazendo, os judeus, eles enviam até João Batista, levitas e sacerdotes, para questioná-lo, para saber quem ele era de fato. E é importante notar que João, ele vai usar essa palavra judeu num termo pejorativo aqui, porque ele vai identificar o judeu no contexto da liderança judaica da época, que fazia oposição ao povo cristão. É bem verdade que João, assim como Paulo, ele tem a conotação, quando ele vai se referir ao povo de Deus, ao povo que crê no Deus que Abraão cria, ele vai usar uma nomenclatura de israelita, mais aproximada de israelita do que propriamente de judeu. Então, para João, os judeus, eles são pessoas que estão na liderança política da época, que vão inquirir João Batista. E aí, eu sei que vai ficar confuso eu ficar falando João e para João, então eu vou sempre usar João Batista, e quando eu falar João, é o evangelista. Então, no verso 19, ele diz: este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Por que eles perguntaram quem era João Batista? Porque eles acreditavam que a vinda do Messias, ela viria com grande poder, com manifestação, com muito alvoroço. E olhando para João, João era alguém que estava batizando pessoas para o arrependimento. João era alguém que estava proporcionando um novo caminho, um novo ritual de passagem. E fazendo isso, eles então enviam os líderes daquela época para questionar quanto a João, quem ele é, para saber se de fato eles teriam que ter a perspectiva de que João era o Messias. Então eles perguntam: quem é você? E João diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias prometido. O Cristo é apenas uma terminologia para Messias em grego. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o ungido, o enviado. Então eles perguntaram: és tu, pois, Elias? Ele disse: eu também não sou. És tu, pois, o profeta? Eu também não sou. E essas perguntas têm uma razão de ser, porque segundo Malaquias capítulo 4, verso 5, os judeus acreditavam, tinham uma certa expectativa que o Elias ele viria de forma angelical, de forma sobrenatural, ele voltaria, já que Elias ele teria sido arrebatado ainda em vida. Havia uma certa corrente que pensavam dessa forma. Então, quando eles perguntam: é você o Elias? Você veio agora? Ele diz: eu não sou Elias. É você o profeta? Porque lá em Deuteronômio 18, Moisés ele profetizou acerca de um profeta que viria, que seria semelhante a ele. E quando ele viesse, o povo deveria dar ouvido a este profeta. Então ele diz: és tu o profeta? Inclusive, é essa mesma perspectiva do profeta que nós vamos ver em João capítulo 4, quando a mulher samaritana pergunta a Jesus, quando ela diz: tu és o profeta. E Jesus vai mostrar no decorrer da conversa que não, que ele é Deus e fala com ela. Então, por que eles questionam tanto? E João continua dando negativo: olha, eu não sou ungido, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Então eles dizem: então diz quem tu és, porque nós precisamos dar uma resposta para quem quem nos enviou até aqui. E ele diz, e apregou a si mesmo: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele traz para si Isaías 40, versículo 3. E essa expressão,
ela é maravilhosa porque o capítulo 40 do livro de Isaías nos mostra que aquele que prepara o caminho é aquele que anuncia a glória do Messias. Glória essa que seria manifesta em toda a carne. Glória essa que seria perceptível pela transformação. Os vales, eles estarão ajustados. Tudo vai voltar a como era antes. O Messias, ele vai vir, vai nos libertar. Era esta a expectativa que eles tinham. Por isso eles angustiados, inquirem a João Batista perguntando quem era. E João Batista diz, eu sou aquele que apenas prepara o caminho. Eu não sou o Messias. Eu não tenho essa prerrogativa. Eu não sou o profeta. Agora após mim vem um no qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Vem um no qual eu não sou digno de me sobrepor sobre ele. Então, quando ele enxerga Jesus passando, ele aponta e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, irmãos, o alvo das palavras de João não era somente a liderança que veio até ele. Mas o alvo das palavras de João eram os discípulos que estavam à sua volta e que precisavam ouvir acerca do Messias. Por isso, João faz questão de apresentar Jesus como aquele que é maior do que ele, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que tem a primazia que existia antes de João e como aquele que batiza com o Espírito Santo. Essa expressão não está aqui por acaso. A expressão, o batismo com o Espírito Santo. Quando João, ele faz essa menção, ele diz que aqui está ele está nos dizendo uma informação que está correlacionada com Isaías capítulo 40. Porque somente o Espírito conseguiria traduzir para nós um novo relacionamento. Somente o Espírito conseguiria traduzir para nós uma nova realidade. Somente o Espírito conseguiria traduzir para nós a manifestação gloriosa de Deus. É aquilo que eu tive a oportunidade recentemente de ouvir Michael Horton falando no seu livro Redescobrindo o Espírito, que enquanto o Messias está se aproximando como Deus encarnado, Ele está ao mesmo tempo operando uma obra externa e internamente em nós. O Espírito Santo que batiza o Messias, o capacita para desenvolver a obra. E ao mesmo tempo, ele diz, aquele que me enviou a preparar o caminho, ele me disse, sobre aquele a quem tu vires descer o Espírito como pomba, este é o que batiza com o Espírito e este é o que é maior do que você. Então, quando João Batista ele faz essa declaração, os discípulos eles ficam impactados com isso pela manifestação gloriosa da chegada do Cristo encarnado e do Deus Espírito Santo na progressividade da revelação bíblica. Começa então a manifestação gloriosa, não tem nada mais glorioso do que a descida de Cristo, encarnando no ventre de Maria, tabernaculando no meio do povo e manifestando a sua glória. E os discípulos que estavam atentos a ouvirem isto, a Bíblia nos diz que eles passam a seguir Jesus. E sabe o que é lindo, queridos irmãos? É que de maneira especial, este evangelho de João, ele trata acerca de encontros que geram transformações de vidas. Eu sou muito impactado por este evangelho, porque em cada momento esse evangelho é retratado como um evangelho dos encontros. Esse é o evangelho em que o Messias ele se apresenta constantemente para os seus discípulos. Não apenas aqueles discípulos mais próximos, mas os discípulos que estarão ouvindo o seu evangelho e crendo nele. Não apenas a comunidade apostólica que vai ser a sua liderança. Porque quando nós olhamos para este evangelho, nós percebemos que no capítulo 1, Jesus ele tem um encontro com João Batista. Ele tem um encontro com os discípulos, os primeiros discípulos, Pedro, Tiago, André, ou melhor, Pedro, Tiago, André, Filipe e Natanael. No capítulo 2 ele tem um encontro com um casal
em Caná da Galileia. No capítulo 3, ele tem um encontro com Nicodemos. No capítulo 4, ele tem um encontro com uma mulher samaritana. No capítulo 5, ele tem um encontro com um coxo. No capítulo 6 e 7, ele tem um encontro com a multidão dos judeus que questionam acerca da sua autoridade. No capítulo 8, com a mulher adúltera. No capítulo 10, ele tem um encontro com... No capítulo 11, tem um encontro com Lázaro, que estava morto, e sua família. E nos últimos momentos deste evangelho, ele tem um encontro restaurador com Pedro. E nessa noite, este evangelho tem um encontro conosco, para transformar a nossa realidade. E é isso que nós percebemos, porque quando João é arguido, por que ele batiza então, já que ele não é nenhuma dessas pessoas? Ele diz, o meu batismo só serve para uma coisa, para preparar o caminho. Mas agora chegou alguém que inaugura o reino, agora chegou alguém que pisou na terra, e este é Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa é uma expressão forte de autoridade que, como era costume da época, João transmite para Jesus e se coloca humildemente abaixo de Jesus. E percebendo isso, os seus discípulos, impactados com este evangelho, eles passam a seguir Jesus. E aí nós percebemos o segundo fator pelo qual a manifestação do Messias é feito pelo Deus da história da redenção, que é não apenas através do ministério profético de João Batista, mas também através da realidade de um novo relacionamento. Irmãos, no decorrer da história bíblica, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele tinha uma certa percepção de que ele visitava os profetas e algumas classes e depois saía. No sentido de dar autoridade, falar, mas era uma visita e não era uma permanência. Então, antes mesmo que Atos dos Apóstolos 2, que nós percebemos a descida definitiva do Espírito Santo, ser escrito, embora João, o evangelista, ele está falando em cima desse entendimento também, deste evento que ocorreu. Ele diz que a descida do Espírito Santo sobre Jesus é algo que diferencia João Batista de Jesus. Porque João Batista, ele é um profeta que ainda representa os profetas da antiga aliança e início da nova aliança. Mas em Cristo, ele é o profeta por completo. Ele não é um profeta, ele é o profeta que veio restaurar o relacionamento que havia sido quebrado no Éden. Então João Batista, ele faz questão de mostrar esse aspecto do batismo com o Espírito Santo. Aqui não tem nada a ver com a manifestação dos dons. Aqui tem a ver com a participação da aliança da Trindade. Em que eu e você somos levados a participar de Deus e a união com Cristo real. Não que nós vamos fazer parte da Trindade, mas que nós somos então uma união com Cristo. Então o Espírito Santo, ele provoca um novo relacionamento, que embora eles não esgotassem todo o assunto, mas já era novidade, os discípulos já podiam experimentar no decorrer da sua caminhada seguindo a Cristo. E isso é palpável para mim, para você e para todas aquelas pessoas que um dia teve um encontro verdadeiro com Cristo, em que o Espírito Santo no nosso interior, ele advoga as nossas causas para estarmos mais perto de Deus, e que Jesus externamente, ele advoga as nossas causas para que estejamos unidos com Cristo, com o Senhor. É um novo relacionamento, é um relacionamento vivo, marcado não pela visita e depois ele vai embora, mas agora ele está de forma definitiva na minha e na sua vida. E nós podemos sentir uma alegria, uma paz transformadora constante, não algo que oscila ao ponto de nós sentirmos hoje e amanhã, não. O relacionamento verdadeiro com Cristo. Perceba comigo que após isso, Jesus então ele sai da região da Betânia, a famosa Pérea, conforme Flávio Joséfo diz, que naquele lugar João Batista estava evangelizando e batizando, né?
E naquele mesmo lugar ele teria sido preso e morto. Então Jesus sai dali e vai para a Galileia. Ao chegar na Galileia, Jesus vai reunindo assim os discípulos. Por onde ele passa, ele atrai as pessoas. Por onde ele passa, ele chama as pessoas. E é através dessa proposta de um novo relacionamento que ele começa então a chamar os discípulos. E a Bíblia diz, e João diz que o outro discípulo, 2 discípulos de João Batista, deixa João Batista e vai seguir a Jesus. Aí João, o evangelista, diz que o outro discípulo era André. E naturalmente esse discípulo que faltou ele dizer o nome é ele mesmo. O João, o autor do livro. E a primeira coisa que André faz ao ouvir a mensagem de Jesus e tudo aquilo que João Batista revelou é levar a mensagem para o seu círculo mais íntimo. Ele vai levar para o seu irmão. Ele vai levar para os seus amigos. Então ele apresenta Jesus a Pedro. A quem Jesus, quando olha a Pedro, Jesus diz: tu és Simão, Cefas, a partir de agora tu te chamarás Pedro. O nome é o mesmo, apenas no contexto hebreu e no contexto grego. O sentido do nome é o mesmo, mas o sentido mais forte do nome Pedro identificava a trajetória que Pedro agora teria. Da mesma sorte, Jesus, quando passa, ele encontra Filipe e ele diz: segue-me. E Filipe segue. E Filipe leva até Natanael. Jesus tem um evento maravilhoso com Natanael. Depois, Jesus volta à região de Cafarnaum, por ali na Galileia do Jordão, em que depois ele volta para a Galileia, depois de 7 dias, e ele tem um encontro num casamento, em que ele é convidado com os discípulos, e ali ele transforma a realidade de um casamento. O que eu percebo é a proposta de um novo relacionamento marcado pelo esse caminhar de Jesus, que é manifesto. O Messias, ele vem para agregar, para atrair para um novo relacionamento. Um relacionamento que é redimido. Um relacionamento que agora nós andamos com a perspectiva de um dia, como disse o salmista no Salmo 23, que nós cantamos aqui, que é diminuído através do caminho progressivo que nós fazemos com Cristo. O salmista Davi, no Salmo 23, ele começa o salmo dizendo: ele me faz, ele me leva. Mas nas circunstâncias mais adversas de sua vida, ele gramaticalmente, ele encurta o relacionamento e ele diz: tu estás comigo. Ele sai da terceira pessoa para a segunda. E nesse caso aqui, é uma intimidade que começa a se aprofundar a partir do momento que começamos a caminhar com Cristo, por meio do Espírito Santo que nos une juntamente com Cristo. Então, este relacionamento é um novo relacionamento. E por último, o Messias é manifesto entre os seus discípulos não apenas através do ministério profético, não apenas através da realidade de um novo relacionamento, mas também através da manifestação prodigiosa, através de poder e milagres. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele tem uma característica diferente. Os sinóticos, eles vão dizer que os atos de Jesus, eles são prodígios, eles são milagres. O Evangelho de João, ele vai identificar como sinal, porque o sinal sempre apresenta para uma outra função, para uma outra verdade. E D.A. Carson, ele identifica no Evangelho de João o Evangelho da nova ordem, em que em cada capítulo do Evangelho de João, ele está substituindo o elemento da antiga aliança pelo elemento novo, da chegada do Messias com poder e glória. Isso é perceptível aqui no capítulo 1, que o Cristo, ele é o profeta revelado, muito melhor do que os profetas do Antigo Testamento. Num casamento que em Cristo a alegria é muito maior do que o muito vinho. Então ele começa essa obra através de milagres e poder. E ele não começa isso somente na manifestação dos sinais, conforme vamos enxergar no capítulo 2. No capítulo 1, conforme eu informei para vocês, ele já dá manifestação de poder. Como que ele mostra isso? Quando ele muda a trajetória da vida de Pedro, dando uma nova identidade para ele.
dizendo, olha Pedro, teu nome é igual, mas a partir de agora tu terás um caráter mais forte. A partir de agora eu estou apontando em outras palavras o direcionamento para aquilo que você vai fazer enquanto liderança em nosso meio. Quando ele chega para Filipe, ninguém é doido para sair assim dizendo, me desculpe usar essa expressão, alguém chamar você e você ir embora. Tem alguma coisa sobrenatural na fala de Jesus, uma fala imperativa para Filipe, dizendo, Filipe, me segue. E Filipe sente a voz do Messias o chamando dentro do seu coração, aqui é grifo meu, dentro do seu coração, impactado pela voz do Messias, do poder sobrenatural que o Messias tem. E prontamente Filipe se levanta e vai, porque Filipe é o discípulo da prática. Filipe não é aquele discípulo que fica criando teses para saber se Jesus está certo ou não. Não tem aquele discípulo que quando ele decide agir, já passou tudo e ele está lá parado ainda? Filipe é o discípulo da prática. Isso vai ser perceptível quando Jesus olha para ele e diz, Filipe, em outras palavras, o que é que a gente faz? No capítulo 6, quando falta pão para o povo. Filipe é o camarada que quando Jesus começa a falar que está perto de morrer, Filipe diz, Jesus, mostra-nos o Pai que está bom. Né? Aí Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu tenho estado com você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai? Filipe é o camarada da prática, basta apenas uma palavra para ele. E Jesus continuando, Filipe leva Jesus a Natanael. E quando Jesus chega em Natanael, Natanael é o discípulo folgado. É o discípulo chato, abusado. É aquele flamenguista que acha que é melhor do que todo mundo, sabe? É o pessoense igual eu, que acha que é melhor do que o pernambucano. É o bairrista, né, que tem aquela briga, né? É o brasiliense com o goiano, né? Então, quando Filipe apresenta Jesus a Natanael, é importante perceber, irmãos, eu já estou concluindo, eu não sei, eu estou caminhando aqui dentro do tempo, vou avançar aqui, viu, pastor? Eu tenho um costume que eu estou querendo dizer que eu quero chegar até meia-noite, e não consigo, né? Mas Filipe, quando apresenta Jesus, e Jesus é manifesto como Messias a esses discípulos, ele está sendo manifesto quebrando a fundamentação dos fariseus, dos judeus, porque ser fariseu nessa época não era um termo pejorativo, era um termo positivo, era alguém que era tradicional, que guardava a lei. Só que era alguém que, como algumas denominações, meio cru, né? Que não acreditava na manifestação de poderes, né? Reais, obviamente. Então eles eram os tradicionais. E quando o Espírito Santo chega, ele chega com a apresentação de um poder transformador no relacionamento que impacta os fariseus. Irmão, não se preocupe, eu sei onde eu estou. Eu sei que nós estamos numa batista reformada, né, e que crê corretamente acerca do Espírito Santo, igual eu creio. Mas os fariseus não criam assim como nós. Então, quando o Espírito chega com a manifestação de poder em Cristo, Cristo começa a impactar essas vidas. E Filipe apresenta para Natanael aquele que é conhecido e manifesto na lei e nos profetas. Ele faz questão de dizer isso. Natanael, achamos o Messias, aquele que estava escrito na lei, porque na lei ele já combateu. No capítulo 1, tratando do Logos. A palavra que encarnou. E agora ele vai dizer do profeta, porque o que foi predito pelos profetas para um novo relacionamento. E esse Jesus agora surgiu. Então ele ele quebra a fundamentação farisaica, e ele diz, não, eu achei este Natanael. Aí Natanael diz, Filipe diz, ele é Jesus de Nazaré. Natanael diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Por isso que ele é o bairrista, é o abusado. Porque Nazaré era um vilarejo pequeno, com cerca de 500 a 2.000 pessoas no máximo. Então, dado a localidade geográfica de onde aquele personagem estava, ele identifica que de lá não vem nada bom. E Filipe é tão da prática que ele não vai discutir com Natanael, ele diz, venha e veja. Né? Ele é objetivo, ele é prático, vem e veja. E quando Natanael chega, a Bíblia diz que Jesus olha para Natanael e diz, eu te vi, eis um israelita em quem não há dolo.
Eis um verdadeiro israelita em quem não há Jacó, em quem não há enganador. Eis um verdadeiro israelita. E Natanael se empolga com isso e se assusta e exclama, dizendo: tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. Então, Jesus diz: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crê? Coisas maiores você verá. E aí ele cita Gênesis 28, quando ele fala da escada que Jacó viu, ligando os céus e a terra. O que Jesus surpreende Natanael é a manifestação de poder. Porque não importa o que é que Natanael estava fazendo ou vendo debaixo da figueira. Mas o sinal de milagre de poder aqui é Jesus saber exatamente a árvore que Natanael estava debaixo. E aí, meus queridos irmãs e irmãos, esse Jesus é aquele que nos conhece. É aquele que nos enxerga, que continua manifestando poder e que um dia manifestou poder ao encontro comigo e com você. Que enxergou exatamente onde nós estávamos e sabe exatamente onde estão aqueles a quem Ele quer atrair para si mesmo. Versículo 43 usa a expressão que Jesus quis ir a Galileia. Jesus quis ir a Galileia, ele não foi forçado, ele foi porque ele quis e porque a partir dali ele começaria a atrair os discípulos para si. Mesma expressão de João capítulo 4, era necessário passar por Samaria. E era necessário, creio eu, na didática do Espírito, que eu e você devíamos estar aqui para ouvir esta palavra, para aprendermos das Sagradas Escrituras e sairmos daqui com a realidade, que o Messias, ele foi manifesto de uma vez por todas. Essa é a maior alegria e esse é o maior sinal de poder que nós precisamos ver na revelação do Messias. Eu não preciso que ele faça obras miraculosas na minha vida, porque a maior obra de milagre ele já operou em mim e em você, que foi nos doar a salvação, a vida eterna e proporcionar um encontro verdadeiro com Ele. Eu não preciso criar caricaturas no relacionamento com Deus, porque Jesus, como Messias que foi revelado a nós, Ele já nos redimiu ao encontro verdadeiro com o Senhor. E o relacionamento que estava rompido, agora foi reatado. E agora nós podemos voltar a caminhar e a passear com Cristo. Aleluia. E, de fato, encerrando, Jesus chega com os discípulos no casamento em Caná da Galileia, acaba o vinho. E Jesus, então, ele transforma a água, literalmente ele transforma a água em vinho. O que queria mostrar Jesus com este sinal é que a alegria que Ele é capaz de proporcionar é muito maior do que a alegria do muito vinho. Apontando o relógio para a morte e sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, quando Ele fala com Maria, Ele não está sendo áspero. Ele apenas está dizendo: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a hora de eu fazer milagres que apontem o caminho da cruz. Mas logo em seguida, ele opera a transformação da água em vinho, faz a provisão para aquele casal, e a alegria é repleta naquela família, entre os discípulos, em ver aquele sinal de milagre feito pelo Senhor. E o maior milagre, maior alegria, advém da manifestação do ser de Deus, Cristo encarnado, conforme Hebreus diz que é a expressão exata do nosso Senhor. Enxergar Ele que morreu e ressuscitou, mas que está vivo e que hoje, por meio da ceia, nós podemos celebrar a alegria transbordante dada uma vez para nós. Por isso, concluímos de fato, para não ficar parecendo com aquele pregador que diz: estou concluindo e não conclui. Você pode se alegrar em saber que o Messias foi manifesto aos discípulos por meio do ministério profético, há um cumprimento profético. Que historicamente os céus e a terra
se uniram para dar testemunho do Messias. Que ele é antes de todas as coisas, conforme João diz, aquele que tem a primazia. Que somente ele e mais ninguém pode de fato tirar o pecado do mundo, curar a maior enfermidade que é o pecado em nossa vida, que ocasiona a desobediência contra Deus. Que ele é o maior mestre dessa terra, nem mesmo João Batista estava ao seu alcance, ele disse, eis aí quem é maior do que eu. Que ele quis vir até nós, como fez com Filipe, que ele muda o significado da nossa trajetória, igual fez com Pedro, que ele nos atrai com poder, igual fez com Felipe, que ele nos vê nos lugares mais recônditos do nosso ser, igual fez com Natanael. Ele vê exatamente como eu e você estamos nessa noite. Ele enxerga um ponto escuro, numa mesa de mármore escura, num quarto escuro, de uma noite sem luar. Deus vê, inclusive eu e você nessa noite. Ele enxerga exatamente como está o meu e o seu coração. Não viu apenas Natanael debaixo daquela figueira, ele vê eu e você debaixo da figueira da vida. E proporcionou um motivo de maior alegria, que bens nessa terra não são capazes de nos dar. Que é o fato de estar com Ele, ser dele. Por isso Agostinho, ele dizia, o que eu amo? Quando eu digo que amo o meu Deus. Que Deus os abençoe.